nós. Nós não podemos ir além. A gente não pode, assim dizer, voar por conta própria, né? Nós precisamos de um avião e por aí vai. E nós não podemos também correr a altas velocidades. Nós precisamos ver de um carro, e olhe lá, com limitações. Então, os anjos, os espíritos angélicos, eles não têm essas barreiras. Eles atravessam as barreiras. São Tomás de Aquino, ele vai dizer o quê? Que Deus criou todas as coisas para tornarem manifesta a sua bondade. Então, tudo que Deus criou, que São Tomás de Aquino vai dizer, ele criou tudo como uma forma de manifestar a sua bondade. A bondade de Deus para conosco. Aí vem um homem e destrói esta bondade. Como, por exemplo, através do aborto. O homem vem e destrói. Então, tudo que Deus criou foi para manifestar essa bondade dele. Ainda tem gente que vem dizer que Deus é ruim. Ah, Deus é ruim, o pessoal está passando fome, não sei o quê, porque Deus não faz nada. Quem é que está destruindo o que Deus colocou foi o próprio homem, não foi Deus. Nós vamos entender que Deus ele deu ao homem o poder de governar o mundo, lá na pessoa de Adão e Eva. E quando Deus dá esse poder, ele não toma esse poder. Agora, o homem é que está governando de forma errada, egoística. Então, São Tomás vai dizer que através de tudo isso que Deus criou, todas as coisas maravilhosas é a forma que Deus manifesta a sua bondade. E, de algum modo, a gente somos convidados a participar dessa bondade, como usufruindo das coisas que Deus colocou ao nosso alcance. Como a gente pode ver, quem é que não gosta de se desfrutar nas paisagens, passear, ver as belezas que Deus criou, né? Porque Deus quer que a gente se compraza nessas belezas que Ele fez. Mas essa participação e manifestação não iriam ser perfeitíssima, se não no caso em que houvesse, além das criaturas, a perfeição de Deus não seria perfeitíssima se, além de existir aqui o nosso mundo material, né, meramente material, não fosse composta, não existisse o espírito, né? O homem, ele é composto de matéria e espírito. E se não existisse outras coisas também puramente espirituais? Então, existem as coisas puramente materiais, como os objetos, a gente sabe que os objetos não têm alma, não têm espírito. Existe nós humanos, só os seres humanos têm matéria e espírito. Nós somos mistos, né? Nós temos o material e o espiritual. E o mundo angélico, que só é o puro espírito. Então, Deus, na sua perfeição, ele fez tudo completo. Existe só o mundo material, o misto, que somos nós humanos, matéria e espírito, e o puro mundo espiritual, que é o mundo dos anjos. E nós vamos entrar aqui. Então, essa verdade maravilhosa da existência dos anjos, os anjos são seres intermediários entre Deus e os homens, como a gente viu lá no Gênesis, capítulo 28, versículo 12, onde os anjos estão sendo intermediários, atravessando a escada. Subir na escada significa isso, que os anjos estão descendo do céu ao encontro de nós homens. Então, do ápice da escala da criação, os puros espíritos descem até a criaturas inferiores, que somos nós, governando o mundo material, amparando, protegendo o homem, e sobem até Deus para oferecer-lhe a glória da criação, bem como a ação e as boas obras dos justos. Então, os anjos, através desse sonho, deste símbolo que o Jacó viu no seu sonho, os anjos também vêm para colher as orações. As orações são o quê? Os nossos pedidos, os clamores que nós fazemos a Deus. Então, os anjos vêm e eles colhem essas orações. Como está lá em Apocalipse, que os anjos apresentaram diante de Deus as orações de todos os santos e justos, diante do altar do trono de Deus. Os anjos de Deus estavam com um turíbulo a oferecer as orações dos santos, dos justos, de nós humanos, de nós homens. Então, essa realidade angélica foi pressentida, então, até os povos antigos, eles já tinham essa percepção do mundo dos anjos. Tanto é que eles vão ficar falando também na questão de APT, né? Dizer, tem alguns que defendem a crença, que defendem a existência de extraterrestres, que eram extraterrestres. Eu só digo uma coisa aqui para vocês, irmão.
Se um dia aparecer por aí nave espacial e você vê extraterrestre, pode ter certeza que é o demônio disfarçado aparecendo para você. Porque isso é uma outra história a gente entender mais adiante, tá bom? Sobre isso aí. Esses que defendem essas teses hoje, essas teorias de que os extraterrestres existem, que são aparições de extraterrestres desde os tempos antigos, e não é. Né? Essas aparições não são de extraterrestres, são de demônios. Não vamos confundir as coisas. Então, essa realidade foi tão pressentida nos tempos dos povos antigos, em meio aos ambientes do paganismo e das superstições, sob a forma de quê? Que eles apareciam, que eram os gênios, benfazejos das fontes, dos bosques, os seres dos bosques, dos mares, os quais garantiriam a harmonia do universo e eram propícios ao homem. Ou seja, aqueles deuses que a gente vê nas histórias das mitologias antigas, na verdade, nada mais são do que os demônios. Não é que era mito necessariamente. Na verdade, até os padres exorcistas vão falar e vão ensinar que são demônios. Os demônios dos bosques, que são os que se apresentavam como os sátiros, metade a cintura para baixo, bode, e da cintura para cima, corpo humano, né, com a barbicha, os chifres, né, e entre outros, os duendes das florestas. Então, tudo isso aí não passa de demônios que eram anjos se apresentando para a cultura dos povos pagãos que eles não entendiam o que era. E também nos mares, né, as sereias realmente apresentavam e se apareciam essas visões, mas demônios adquirindo essas formas para seduzir os homens a se afastar mais e mais de Deus. E dentre outros ambientes. Então, mas foi a revelação divina que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresentou aos homens a verdadeira figura, como era a verdadeira figura dos espíritos angélicos, desembaraçada de toda forma de superstição. Ou seja, enquanto os demônios se apresentavam nessa forma de superstição, destes seres mágicos, né, esses seres mitológicos, que a gente vê as histórias desde o Antigo Testamento, cita isso aí, Isaías vai citar que a casa lá, a Babilônia, iria se tornar um pasto de sátiros, e onde as sereias iriam cantar nas suas casas de prazer. As traduções antigas da Sagrada Escritura vai relatar isso aí, né? Porque existem esses seres fantásticos, fantasmagóricos, né? E Jesus, quando Jesus veio, a divina revelação veio para fazer cair por terra toda esta crença nestes seres, vamos assim dizer, bem místicos, mitológicos, que hoje se leva muita crença dentro da macumba. Pode ver que lá na macumba as pessoas acreditam nesse ser. Lá é uma mistura. A gente tem um Exu, Oxumaré, que é metade cobra, cintura para baixo cobra, da cintura para cima é homem. Aí eles têm a Iemanjá, que é uma sereia. Então isso, de certa forma, continua essa crença. Por que que continua? Porque esses seres, esses demônios, aparecem para esse pessoal, confundindo. Por isso, esse nosso estudo de angiologia é para ajudar a gente a abrir os nossos olhos e entender também as armações dos demônios. Voltemos aqui. Então, as Sagradas Escrituras e a tradição é o boca a boca que o povo vai contando, fornecem os elementos fundamentais que os grandes teólogos e os doutores da Igreja, em especial São Tomás de Aquino, sistematizaram, dando-lhes uma doutrina sólida e coerente sobre o mundo angélico. Então, os santos da nossa Igreja, os doutores considerados como São Tomás de Aquino, eles têm o fundamento da existência real, como são essa existência real dos anjos e dos demônios, através da tradição, que era o pessoal que conviveram com Jesus Cristo, boca a boca, e do que foi deixado escrito como prova. Então, essas coisas aqui dão um fundamento. Não é sair acreditando à torta e à direita, porque eu vi ali, realmente eu vi uma sereia, realmente eu vi um sátiro, né? Eu vi um sagitário, eu vi um centauro, metade de cavalo, metade de homem, eu vi de verdade. Cuidado, irmãos, o demônio, ele se disfarça do que ele quer. Aí hoje as pessoas estão acreditando em extraterrestre, eu vi. Ou seja, o demônio começa a se disfarçar de um ser, um bicho horrível, ridículo. Como é que isso é uma coisa de Deus, né? São deformados, né? Os extraterrestres são demônios, irmão, que vão se apresentando no decorrer da história para poder iludir os homens.
E pode observar que vem sempre na forma de tecnologia. Nós estamos na era da tecnologia. Então, os demônios vão se apresentando nessa forma da tecnologia, com as naves espaciais e tudo está superior a nós. Eu não duvido, não, que isso possa ser verdade, terem vistos, mas se viram, são demônios disfarçados. Voltemos aqui. Deixa eu olhar como é que está aqui nosso horário aqui, do computador, para nos carregar aqui a bateria, como eu disse para vocês, eu estou usando o notebook. Eu peço que vocês vão se inscrevendo aí, rapidinho, clica bem, para que eu possa conseguir fazer os vídeos ao vivo através do celular. Eu não estou podendo, tá bom? Se inscreva aí para poder atingir os 1000 e não precisar ter preocupação. Eu estou preocupado aqui com o notebook, o tempo aqui olhar. Voltemos aqui. Então, a nossa Igreja Católica, os doutores, ela tem todo um fundamento mesmo. Se você ousar querer debater em cima disso aí, dizer que é mentira isso que a Igreja está ensinando a respeito dos anjos, você vai perder a batalha. Porque a Igreja, ela tem fundamento. Não é como muitas crenças por aí esotéricas que ficam acreditando nas coisas sem ter fundamento. Qual é o seu fundamento? O nosso fundamento veio do próprio Cristo e assim a tradição foi deixando e ainda foi deixando os escritos, que são as provas e os acontecimentos e os fatos. Então, essa doutrina que procuramos sintetizar no presente trabalho, nós vamos seguir o que o doutor Angélico, né, os anjos, de modo especial São Tomás de Aquino, tem nos dito, né, sobre o que trata este tema dos anjos, porque nós estamos aqui tratando da introdução, tá? Estamos certos de que o conhecimento desta doutrina será proveitoso para todos os fiéis. Então, todo esse conhecimento aqui, irmão, dessa apostila que eu estou passando para vocês podem entrar no grupo aí através do link, tá bom? Eu vou botar aí na descrição do vídeo, eu vou depois colocar o link aí do vídeo do canal do YouTube, ou do WhatsApp, do grupo, para vocês entrarem lá e receber a apostila, e lá a gente procurar se aprofundar mais, né? Entender mais. Então, tudo isso aqui vai nos ajudar a esclarecer realmente o que é esse mundo angélico, onde a gente, como católico, a gente tem muita fantasia. Nós mesmo, como católicos, temos fantasia. Os anjos são aqueles serinhos gordinhos, pequenininhos, rechonchudinhos, bochechudinhos, daqui tá vontade de apertar, os cabelinhos encaracolados e loiros. Então, nós vamos entender como realmente esses anjos são, como é que eles se apresentam verdadeiramente, e não como o mundo da fantasia demoníaca que existe, se apresenta, como os cupidos, né, que existe também, essa mitologia do cupido, que é o deus do amor, né, que se apresenta. A gente vai tirar tudo isso da nossa cabeça e vamos fazer uma limpeza espiritual do que a gente tem de confusão até como católico. Dessa crença que às vezes a gente tem do nosso anjo, o anjo do dia do meu nascimento, da hora, do bate-canal, bate-horário, até isso aí também nós vamos tirar essa fantasia, porque eu também seguia. Eu tinha o meu anjo da guarda, a gente sabe o nome dele pela data de nascimento, aí tem aquelas revistinhas de anjo. Como é que você sabe o nome desses anjos todos, da data de nascimento de cada um? Isso não é estranho? Não é de se questionar? O meu, se eu não me engano, era Nanael. E ainda tinha um dia da semana, olha, presta atenção, ainda tinha um dia da semana para rezar, tinha hora para você rezar para ele.